Olá a todos e a todas, estamos aqui novamente. Eu sou a Eked Érica Costa, advogada militante na área de família. No nosso último encontro, nós conversamos um pouquinho sobre alimentos e hoje nós teremos um novo bate-papo. Nós vamos falar sobre um instituto muito importante, não só na nossa vida civil, mas também na nossa vida espiritual. Nós vamos falar sobre nome. Nome que é algo que nós temos direito a partir do momento em que nós nascemos. A Constituição ela nos permite a todos que nasceram que tenhamos um nome. Nome é algo tão importante que na nossa religião, no Candomblé especificamente, também nos é dado um nome diferenciado a partir do momento em que nós nos iniciamos. Temos inclusive cerimônia específica, o dia do nome, em algumas casas de igreja chamam ruim, e na Angola de Gina. Gente, se eu estiver errada, depois vocês podem colocar aí no comentário a forma correta, porque eu também vou gostar de aprender com vocês. O nosso nome civil, ou o nosso nome de batismo, é o nome que o nosso pai, a nossa mãe, escolhe e leva no registro lá no cartório. Escolhe. Meu é Érica e o meu sobrenome é Costa. E na verdade, é isso que a gente chama de Érica. Juridicamente falando, ele é conhecido como prenome. E o meu sobrenome Costa, ele é conhecido como patronímico ou, popularmente como nós falamos, de sobrenome, tá? Tem pessoas também que recebem aí um agnome, que são aquelas pessoas que nós chamamos Érica, na verdade não tem para a Érica sobrinha, ou João Júnior, ou filho, mas aí a pessoa escolhe lá na hora e também é um agnome. Isso é só para a gente ter uma noção de como funciona civilmente falando. Então vamos pensar, no dia 24 de maio de 2014, a Érica, que tinha esse nome civil, ela morreu dentro do Candomblé. Nasceu a Eked Érica. E aí, eu gostei, Eked Érica é uma nomenclatura, lá na minha casa a gente chama Ajoie. Será que eu poderia colocar na minha certidão de nascimento, na minha identidade, passar a assinar como doutora Eked Érica Costa ou doutora Ajoie? Eu ia gostar, gente, sinceramente eu ia achar lindo, eu ia amar. Mas, legalmente falando, isso não é possível. Infelizmente não podemos colocar aí Dofona, Dofonitinho no nosso nome, pelo menos não no nosso registro, sem que isso tenha um impacto extremamente significante. Quando isso tem um impacto extremamente significante na vida daquela pessoa, existe aí a possibilidade de haver algumas alterações, porque o nome, via de regra, ele é imutável, ele é a identificação daquela pessoa, né? Todas as pessoas que me veem, olham para mim, vê minha foto, vê um vídeo, elas me conhecem como Érica, então eu não posso, daqui a um mês, passar a me chamar de Patrícia. Dentro do Candomblé, você sempre é Eked Érica, as pessoas vão me conhecer como Eked Érica. Lá dentro também eu não poderia ser chamada de uma outra coisa. O nome ele faz referência àquela determinada pessoa, então você não pode alterar. O seu nome faz referência a você e o seu sobrenome ou o seu patronímico, ele faz referência à família que você veio, da onde você vem, qual é a sua origem. Então, via de regra, não tem uma possibilidade de alteração, ele não pode ser alterado. Mas, como toda regra tem uma exceção, então existem algumas exceções que podemos alterar o nosso nome. E é sobre isso que a gente vai falar. No Candomblé não, tá, gente? Nasceu Dofona, vai morrer Dofona. Nasceu Eked, vai morrer Eked. Nasceu Ogã, vai morrer Ogã. Não adianta vocês falarem que vai mudar. A gente sabe que tem aí umas historinhas, mas a gente não vai entrar nessa seara, a gente não vai falar, nasceu Eked, deu santo, vai virar Dofona. Não, a gente não vai falar disso aqui. A gente não quer mexer nesse assunto, a gente não está preparado para conversar sobre isso ainda. A gente vai falar do nosso nome civil e das alterações que são possíveis. A gente sabe que em várias coisas que fazemos hoje, uma inscrição para concurso, até mesmo hoje em dia na seara judicial, quando eu vou informar o nome de alguém,
eu tenho a opção de colocar ali o nome social. O nome social, ele é um nome diverso do seu nome. Então, por exemplo, o meu nome é Érica, mas eu não me identifiquei como mulher. Eu não acho que seria bacana, não gostaria de ter um nome feminino. Então, eu gostaria de ter um outro nome. Carlos, Paulo, José. Esse seria o meu nome social. É aquele nome de guerra que as pessoas utilizavam antigamente. Então, esse é um nome social. Qual é o nome que você se identifica? Eu não falei agora há pouco que o nome é a identificação da pessoa? Então, os transgêneros, os transexuais, os travestis, via de regra, eles possuem 2 nomes. O nome de batismo, o nome pelo qual eles foram registrados, e o nome que eles, na verdade, se identificam. Que no meio social ali, você conhece aquela pessoa que, na verdade, nasceu homem, e o nome dele é João, mas todo mundo conhece ele como Kelly, como Patrícia, e isso é possível, é o nome social dele, entendeu? Então, ele sempre pode identificar o nome dele civil, o nome de batismo, e ele tem essa opção de identificar o nome social. O nome social, ele simplesmente apresenta, olha, meu nome batismo é esse, mas o meu nome social é aquele. Você não precisa fazer nenhum tipo de alteração no registro para você apresentar o seu nome social. Basta que você tenha esse nome e que você se identifique como ele, então você vai colocar nos lugares que você for se apresentar, seja para fazer um concurso público, seja para entrar com uma ação na justiça, você pode dizer o seu nome de batismo e você pode também apresentar o seu nome social, porque existe um decreto que regulamenta essa possibilidade, tá? Então teoricamente, você estaria ali mudando, alterando o seu nome. E existem outras formas, outras possibilidades de alteração de nome. Hoje em dia é um tema muito atual e a gente falar de paternidade socioafetiva e de filiação socioafetiva. Quantas famílias aí a gente não conhece que não é formada pelo pai, a mãe e o filho, mas sim por um padrasto, uma mãe, um filho, ou a madrasta, o pai e o filho. E nessa família, esse enteado, essa enteada, ele reconhece aquele padrasto ou aquela madrasta realmente a figura de seu pai. Algumas pessoas nem conheceram o seu pai biológico, ou conhecem, mas não têm afinidade, ou não têm contato. E ali nasce, pelo tempo de convivência, pela história de vida, pelo encontro de almas, a gente acredita muito nisso, e faz com que o amor fale mais alto do que qualquer instituto jurídico. E nesse caso específico, hoje a gente vai falar muito de amor, hoje o assunto está reinando 100%. A pessoa pode, sim, fazer a alteração do nome, tá? Essa paternidade socioafetiva, ela se constrói basicamente nesse sentimento, que é o sentimento mais lindo que a gente pode falar, o sentimento mais puro que existe, que é a relação de amor. Então, se tem amor, se tem um padrasto, se tem um enteado, e eles querem se reconhecer como pai, esse vai ser pai do coração, esse pai do sentimento, então isso pode fazer com que haja uma alteração no seu nome civil, no seu nome de batismo, tá? E tem legislação hoje em dia já regulamentando isso para que essa alteração ela possa acontecer. E como é que a gente faz isso? Já há alguns anos, a gente está em 2021, então lá no ano de 2010, 2009 tramitou um projeto de lei e no ano de 2010 foi criada uma lei que a gente chama de Lei Clodovil, porque quem introduziu essa lei, quem criou esse projeto de lei foi o nosso saudoso Clodovil Hernandes, e ele escreveu, enquanto ele foi deputado, ele sugeriu que existisse uma lei na qual as pessoas pudessem introduzir na sua vida, justamente pensando nessa questão da paternidade socioafetiva, das famílias em que existe um pai do amor, um pai do coração, ele pudesse dar um nome àquele filho que ele não gerou, mas que ele criou e que ele ama de verdade. Ou também, no caso,
do filho, ele quer externar uma forma de presentear aquele pai, aquela mãe, com essa possibilidade de incluir ali o nome dele no registro civil dele, na certidão de nascimento, e isso vai estar acompanhando todos os documentos dele dali para frente. Mas como é que funciona isso? Então, a Lei Clodovil, ela diz o seguinte, tá? Ela diz assim, vou ler aqui para vocês. O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável, e na forma dos parágrafos 2º e 7º deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos de família. Então, como é que funciona isso? Bom, eu moro com a minha mãe e com o meu padrasto. E eu moro com o meu padrasto aí já há 5 anos. E tenho um carinho muito grande, eu posso dizer que tenho um amor. O meu pai já faleceu, ou eu não tive contato com meu pai. E aí eu pergunto pro meu padrasto. Eu até chamo meu padrasto de pai. Pai, o que você acha? Você não gostaria de colocar o seu nome lá no minha certidão de nascimento, não? Eu queria que tanto que figurasse lá o seu nome, como meu pai também. Existe, tá vendo? Existe até esse também. Por quê? Porque a lei diz que o nome do seu pai biológico, caso haja na sua certidão de nascimento, ele vai ficar lá. Você não vai tirar o nome do seu pai biológico de lá, nem o da sua mãe biológica, se for o caso. Ele continua lá. Você vai ter a oportunidade de incluir o nome do seu pai afetivo, entendeu? Você vai ter, sim, o nome de 2 pais, vai estar lá. Pai biológico, né? Vai estar lá o nome do seu pai. O nome do seu pai afetivo, pai do coração, ele vai constar na sua certidão de nascimento, ou o nome da sua madrasta. Érica, mas eu vou ter o nome de 2 pais? Vai ter o nome de 2 pais. O nome do seu pai do coração e o nome do seu pai biológico. Gente, não dá para colocar pai Oxóssi lá. Eu ia amar se eu pudesse colocar o nome do meu pai social, além do meu pai biológico, o senhor Hélio, que já faleceu, pudesse colocar lá pai Oxóssi, mas não podemos ainda, não avançamos a esse ponto. Tem que ser realmente padrasto ou madrasto. Não adianta querer entrar com uma ação na justiça, explicar para o juiz que Caboclo Tupinambá me adotou, ele me ama, mas a gente não pode colocar pai caboclo lá também, não tem como, tá? Eu gostaria muito, mas não pode. Se puder, eu volto aqui para a gente conversar sobre isso, a gente vai incluir, mas não pode. Então, a gente pode colocar o nome do nosso padrasto e o nome da nossa madrasta, desde que, por óbvio, ele queira, não adianta só eu querer, e nem adianta só ele querer colocar o nome dele na minha certidão, porque eu preciso querer, entendeu? Eu tenho que aceitar isso, se eu for menor de idade. A minha mãe ou meu pai vai lá assinar, vai explicar para o juiz que existe uma união estável, que eles já moram juntos há muito tempo, que eu reconheço ele como pai, ele me reconhece como filha, e aí o juiz vai conversar com o Ministério Público e vai colocar o nome do meu padrasto ou da minha madrasta lá, simples assim. Então tem que ter um motivo. Gente, não posso chegar lá e falar para o juiz assim, olha, essa menina aqui, ela tem uma pensão para receber, então eu vou colocar o meu nome lá. Isso não é amor. Não vai rolar, não vai acontecer, entendeu? O juiz vai falar, não, então não pode só colocar o seu nome como pai social, um pai afetivo, porque na verdade não tem afeto, tem que ter, entendeu? Tem que chegar lá, tem que chorar, tem que dizer que ama, que dizer que gosta, mas não é só dizer, tem que ser de verdade, porque senão bagunça a vida da pessoa e a pessoa vai estar acreditando que é verdade e não é, e aí não vai ficar uma coisa bacana, a mãe Oxum não vai gostar, não vai abençoar, o Ministério Público não vai aprovar e vai dar ruim, não vai ficar bacana, não vai rolar. Então, pode fazer essa inclusão pela Lei Clodovil no fórum, tá? Como é que faz isso? Vai na Defensoria Pública mais próxima ou procura um advogado se você tiver condições de pagar, e aí o advogado vai fazer um processo, vai explicar que vocês preenchem todos os requisitos, esses que eu falei, não precisa ser especificamente 5 anos,
Tem que ter o justo motivo. E aí a história de vida de vocês vai ter que ser suficiente para que o juiz e o Ministério Público ele autorize, tá bom? E nesse caso da Lei Clodovil só dá para fazer lá no fórum, não dá para fazer fora do fórum. Tem uma questão muito importante, muito relevante, que às vezes o seu padrasto te ama, às vezes o seu padrasto te quer, mas ele não ama muito a sua mãe. Então ele tá meio barro, meio tijolo, ele não sabe se ele vai separar dela. Aí ele fala, bota o meu nome lá na certidão dessa menina, desse menino, depois essa mulher vai querer me colocar na justiça. Vou ter que pagar um dinheiro aí para essa criança, aí vai ficar ruim. Eu gosto, mas eu não quero ter complicação com a lei. Eu não quero ter esse problema aí de ter que pagar pensão, ou a sua mãe não autoriza que o seu padrasto coloque lá o seu nome pensando assim, eu deixo ele colocar o nome do meu filho, depois a gente se separa e ele vai querer pegar a guarda. Vai embora para lá, vai achar que pode pegar a guarda. Não, gente, a gente está falando literalmente de amor, de sentimento, de carinho. É um presente, é um símbolo, é uma questão simbólica. Então, se o nome do seu padrasto ou da sua madrasta entrar na sua certidão de nascimento, depois o seu pai ou sua mãe não pode pedir pensão alimentícia para eles. O juiz não vai determinar. Não tem como. A lei, quando permitiu, ela quis pensar na questão do afeto, do amor, entendeu? Então, não confundam as coisas, porque não é possível pedir pensão alimentícia para pai sócio-afetivo, para mãe sócio-afetivo. Nesse tipo de filiação, o que importa aí é o amor, tá? Para esse tipo de situação, tem que ser ou o pai biológico, ou se o seu pai social ele achar que vale a pena, ele entra com uma ação aí de adoção. Ele te adota. E aí, mais para frente, a gente vai ter um bate-papo específico sobre adoção. Aí eu explico direitinho como é que ele vai fazer para te adotar. E aí, sim, nesse caso, ele vai virar seu pai mais do que o coração. Vai ser pai do bolso, entendeu? Sendo pai do bolso, aí sim. Tem direito à guarda, tem direito a pagar, vai ter obrigação de pagar a pensão e você vai ter o direito de pedir para ele. Mas nesse caso, não. O que fica é aquela situação assim específica. Você mora numa casa em que a sua família ela é muito restrita. Por óbvio que seus avós, seus primos, seus tios, eles sabem que vocês se dão bem. Mas pode acontecer um falecimento aí nessa família e aí, de repente, uma dessas pessoas fica na dúvida, será que eu deveria deixar essa criança com esse padrasto? Acaba sendo um plus para que se esse padrasto lá na frente quiser brigar por você, ele vai dizer para o seu juiz, olha, eu tanto acho que eu tenho o direito de continuar convivendo com esse meu filho do coração, que eu até coloquei o meu nome. Isso é possível? Sim. Mas simplesmente achar que ele tem direito de guarda, pedir a guarda, porque ele colocou o seu nome lá, isso ainda não é possível não, tá? Depois que veio a Lei Clodovil, o CNJ, que é um órgão muito importante jurídico, ele nos deu a possibilidade de fazer a alteração do nome para esses casos de paternidade socioafetiva já no cartório, que facilita e muito você não precisar pagar um advogado para fazer essa alteração lá no fórum, que demora mais um pouquinho, porque tem o Ministério Público. Então, o CNJ ele trouxe um provimento 63 de 2017, que ele dá a possibilidade de você fazer a alteração do seu nome também, com requisitos um pouco diferentes do que a Lei Clodovil nos trouxe, mas você vai poder também incluir o nome do seu padrasto ou da sua madrasta. Os requisitos seriam ser maior de 18 anos, para você ir lá pedir. Se você for menor de 18 anos, você tem que ser representado, por óbvio, né? Não pode ser descendente, não pode ser seu irmão, não pode ser sua irmã para poder colocar, tá? Tem que ser realmente o padrasto ou a madrasta a comparecer lá no cartório. A diferença de idade da pessoa que vai colocar o seu nome, ele tem que ser pelo menos 16 anos mais velho do que você, não pode ser menor de menos de 16 anos de diferença de idade. Tem que haver o consentimento expresso do pai e da mãe, tá? Porque tem o pai e a mãe biológica para poder consentir. E se o filho
no caso for menor de 12 anos, além dele ser representado, por óbvio, ele tem que consentir isso. Então, se eu tenho um filho na minha casa de 13 anos de idade e eu quero incluir o nome do meu companheiro, que é padrasto do meu filho, meu filho também ele vai ter que assinar, ele tem que dizer que ele concorda. Ah, não, eu quero sim o nome do meu padrasto. Se ele tiver menos de 12 anos, basta que o responsável legal dele faça o procedimento, ele não precisa assinar. E uma vez que faça essa alteração no nome, não pode mais mudar, tá? Para mudar, você vai ter que entrar com uma ação na justiça. Você precisa ir ao judiciário para explicar por que colocou o nome do padrasto ou da madrasta no registro e agora está querendo tirar, porque se existia amor naquela época, o que aconteceu para que houvesse aí essa alteração? E se também não tiver todos esses requisitos que eu falei, que seria ser maior de 18 anos, ter autorização expressa do pai ou da mãe para poder fazer, não poder ser irmão ou avô ou avó, no caso ascendente, para estar colocando aí o nome como pai social ou mãe social nessa paternidade socioafetiva. E no caso de ser um adolescente, 12 anos para cima, ele tem que concordar. Se não tiver, não vai conseguir fazer no cartório, e aí você vai ter que fazer judicialmente, vai ter que buscar um advogado para poder fazer. Há uma certa resistência, pode acontecer, gente, de eu fui no cartório, cumpria todos os requisitos e chegou lá na hora, eu não consegui fazer. O cartório disse que não ia fazer, disse que eu tinha que procurar a justiça comum, ir no fórum, ir na defensoria pública ou ir com o meu advogado para poder fazer essa alteração do nome. Por que há essa resistência? Se tem uma lei que te permite fazer a alteração no registro de nascimento, incluindo aí o nome do padrasto ou da madrasta. O que acontece? Algumas pessoas, para fins de adoção, que é um instituto que a gente falou que vai falar mais na frente, que é um caso específico ou até mesmo de guarda ou de curadoria, as pessoas esses casos que só podem fazer no fórum, às vezes entram com a ação e largam para lá. Elas esquecem, tipo assim, ninguém vai adotar uma criança, ou pelo menos não deveria adotar uma pessoa, uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto, se não tiver um vínculo afetivo. O vínculo afetivo ele já vem sendo como pré-requisito de tempos. Só que existem algumas pessoas que movem a ação e esquece. Tipo assim, o juiz procura, pede uma documentação e não tem. Ou existem muitos casos para adoção, para guarda, para curatela, que nesses casos específicos que são feitos lá no fórum, que quando o assistente social ou o psicólogo, o corpo técnico em si, ele comparece para conversar, para saber o motivo real que essas pessoas estão buscando o judiciário para incluir o seu nome como pai, seja do amor ou seja para a vida toda, na questão biológica mesmo, porque a adoção é um vínculo que não se rompe nunca mais, o corpo técnico ele descobre que essas pessoas têm uma intenção meramente financeira. Às vezes a pessoa tem que reter aí uma pensão para receber, às vezes a pessoa tem uma herança para receber. Então, fica complicado, às vezes você chega no cartório, tá tudo certinho, tem todos os requisitos, mas o escrivão ele se reserva o direito de ele olha, ele fala, parece que alguma coisa não está batendo. Então ele prefere que o juiz, que tem outras opções, ele tem esse corpo técnico ao lado dele, para estar verificando essa situação, de ver certinho. Se não é um caso de uma pessoa que infelizmente possa querer vir a abusar daquela pessoa que está sendo adotada, que está sendo registrada por ele ali, então ele fica com aquele receio. Às vezes, um senhor de idade muito... Porque não vai ser feito nenhum tipo de busca nesse caso, entendeu? Então, se você chegar no cartório com todos os requisitos para fazer a alteração e inclusão do seu nome na título de padrasto e o notarial ele não quiser fazer, o escrivão falar,
olha, eu prefiro que você busque o judiciário. Ah, mas eu preencho todos os requisitos. Ah, mas eu prefiro que você busque. É simplesmente por isso, porque às vezes ele se reserva. Eu não vou fazer porque eu não senti muita segurança. Eu acho que tem alguma coisa aí que pode não estar bacana. Ele viu ali um documento que, de repente, você juntou ali, aquela pessoa tinha uma pensão do INSS para receber, entendeu? Ou, de repente, numa conversa que você soltou, ele viu que tinha uma certa malícia, ele não vai querer fazer. E aí, realmente, você só vai fazer pela via judicial. Porque, infelizmente, no caso de dúvida, no caso de inconsistência de documento, ele tem esse direito, ele pode pedir que você busque o judiciário e não vai fazer pela via extrajudicial, porque, infelizmente, existem pessoas, índoles, não é o que a gente quer, mas acontece. Então, pode acontecer de você comparecer no cartório e não conseguir registrar especificamente por isso. Uma coisa bem bacana que eu queria falar com vocês é que nesse provimento 63 que o CNJ colocou, é que se beneficiam os casais aí homossexuais que produziram filhos pela reprodução assistida, né? Que você foi lá e você não podia ter filho, né? Outra parte podia ter filho, e aí não foi barriga de aluguel, não foi adoção, vocês fizeram a reprodução com material genético de vocês mesmos, então vai ser uma criança muito bem-vinda, filha de 2 homens ou filha de 2 mulheres, e vocês não precisam mais brigar na justiça para colocar o nome de vocês ali. Vocês podem automaticamente registrar o filho de vocês no cartório, tá? Vai entrar ali o nome de 2 pais, vai entrar o nome de 2 mães, entra o nome dos ascendentes, no caso dos avós ou dos paternos e maternos, mas não vai haver essa menção, porque hoje em dia na certidão de nascimento das minhas filhas aparecem lá avós paternos, avós maternas, e não é a intenção de assinalar que aquela criança não tem avós paternos, que aquela criança não tem avós maternos, ela tem avós. E isso que é o mais importante. Então vai constar lá o nome dos 2 pais ou o nome das 2 mães e vai constar também o nome desses avós. E aí mais para frente, depois, o que vocês vão precisar é só regularizar via adoção, mas não vai ficar com filho sem certidão de nascimento. Vocês vão poder dizer para todo mundo: aqui meu filho está aqui, está registrado por mim. E para isso a gente não tem encontrado burocracia não, tá? Para registrar aí os filhos de casais homoafetivos, não está tendo problema, não está tendo nenhum tipo de dificuldade, não. Está sendo bem tranquilo. E isso é uma questão, a gente chama de multiparentalidade, né? São filhos de 2 homens e filhos de 2 mulheres. Uma questão também muito importante que a gente precisa ver e entender eu quero colocar o nome do meu companheiro, que é o padrasto das minhas filhas, na certidão de nascimento dela. Eu vou pedir, enquanto mãe, dentro daqueles requisitos. Porém, se o pai das minhas filhas, o pai biológico, ele também tem lá uma madrasta e quer colocar, não pode, tá, gente? É um pedido unilateral. Não posso pedir ao mesmo tempo. Então, eu tenho que pedir, eu vou lá no cartório, falo: olha, eu quero colocar o nome do padrasto. Passado um tempinho, se de fato o pai biológico da minha filha quiser colocar ali o nome da madrasta, ele vai poder colocar. Vai ficar um samba do crioulo doido, mas vai poder colocar. O que não pode é eu e ele: vamos colocar o nome da sua esposa e eu o nome do meu. Isso não pode. Tem que ser um de cada vez, é um ato unilateral. Então não pode ir os 2 ao mesmo tempo e fazer esse tipo de alteração. Juridicamente falando, sou muito sincera, os advogados eles não gostam muito, porque fica meio bagunçado, porque é muito nome de muito pai, é muito nome de muita mãe, e fora que as pessoas ficam naquela ânsia, naquela preocupação de saber se vão ter questões financeiras. Meu padrasto morreu, deixou R$1 milhão, eu vou receber o quê? Peço para que ele tenha feito um testamento, porque se ele não fez testamento, você não tem direito a receber nada do que é dele, ele é só seu padrasto, entendeu? A sua mãe, título de união estável, vai ter o direito dela, mas você era o filho do amor. Se realmente tem amor, eu acho que para você vai ser mais do que suficiente.
Mesma coisa você, só deixou seu padrasto lá vivo e você faleceu, seu padrasto também não vai ter direito a receber nada. Se você tiver um pai biológico vivo, é aí ele que vai receber no lugar do seu padrasto, entendeu? Seu padrasto recebeu amor, carinho, afeto, dedicação, mas dinheiro não tem, tá, gente? Não tem, não adianta. Então é importante que não se confunda esse registro socioafetivo, que é a nomenclatura correta, com a adoção. A adoção, ela prescinde de uma sentença judicial, ela prescinde de que o corpo técnico formado aí por um assistente social, um psicólogo, ele faça verificações para saber se de fato aquela família que vai adotar tem condições de estar te adotando, porque é um ato imutável, não vai mudar nunca mais, não tem lei que desfaça a adoção, então aquilo é para a vida toda. A inclusão do nome do padrasto ou da madrasta, judicialmente você consegue retirar. Você vai explicar, olha, eu achei que era amor, mas na verdade não era um outro tipo de sentimento, e então o juiz ele vai entender e vai tirar, tá? E aí, por último, o último tópico que a gente vai estar falando hoje também é um tema bem atual, que seria aí, na verdade, não a inclusão, mas a exclusão. Você vai alterar o seu nome, suprimindo o nome do seu pai biológico ou da sua mãe biológica. Como eu falei, hoje o tema aqui central, além de falar de nome, é o amor. O que acontece? Tem muita gente que, por motivos diversos, não convive com a mãe ou não convive com o pai. Ou convive com a mãe e convive com o pai. Mas não significa que exista amor nessa relação. Às vezes você não conhece sua mãe biológica e mesmo assim você nutre uma quantidade de amor infinita por ela. Você consegue compreender os motivos pelo qual você não conseguiu conviver. E às vezes você convive com a sua mãe biológica, mas tem uma situação ali bem complicada, uma situação de agressão, e acaba que você não consegue desenvolver aquele tipo de amor. Aquela mãe não estava preparada, infelizmente, para ser mãe, ou aquele pai não estava preparado para ser pai. E aí, no caso de uma relação abusiva entre pais e filhos, já existe a possibilidade de judicialmente você procurar a justiça e explicar que você é abusado na convivência de vocês, o seu pai te bate, ou o seu pai só gasta o dinheiro da pensão que a sua mãe está pagando ou que seu pai está pagando e ele não te dá o devido carinho, ou o seu pai foi embora e não paga a pensão ou só paga a pensão e não convive com você, e isso te faz mal. E isso faz com que você não consiga evoluir nem espiritualmente, nem socialmente, porque todas as vezes que você precisa falar o seu nome, você é obrigado a dizer o sobrenome da pessoa que te registrou. E a partir do momento que você consegue comprovar que isso está te fazendo mal, que essa falta de amor, que essa falta de afeto não está te fazendo bem, você pode requerer a supressão do sobrenome do seu pai biológico. Você pode, no mesmo processo, pedir a inclusão de um eventual padrasto, caso você tenha? Pode. Mas se você não quiser, você quiser especificamente suprimir aí o sobrenome do seu pai ou da sua mãe, vez que foi uma relação abusiva, não foi uma relação de carinho, de afeto como deve ser, você pode sim também estar alterando o seu nome apenas pela via judicial, não dá para fazer pelo cartório, porque você tem que explicar, é um instituto novo, não tem a lei de registros públicos, que é a lei que rege como é que funciona o seu nome, né, que diz que você não pode ter um nome vexatório, que você não pode ter um nome que vai te causar vergonha. Ela ainda não trouxe uma regulamentação para dizer que você pode suprimir o seu nome de família, porque o seu nome diz de onde você veio. Mas se você tiver um justo motivo, se você conseguir explicar isso judicialmente, então já é possível, tá? Você vai requerer essa alteração por via de abandono afetivo. Quando que eu posso fazer isso? Em que momento? Então, a mãe que está ali convivendo com o filho, ou o pai que está convivendo com o filho, sabe com certeza o que é melhor para si.
Então, via de regra, se for menor de idade, você tiver um justo motivo, você pode apresentar lá. O ideal é que já seja acima de 12 anos. Mas, numa situação em que você sabe que a criança vai ter que conviver com um pai, por exemplo, que é um homicida, entendeu? E todo um homicida, de repente, de um avô, de uma avó, e que todas as vezes que a criança vai ver, não vai conseguir nutrir nenhum tipo de amor. Então, você já pode tentar, já bem novinha a criança, mas se possível, o ideal é que o Ministério Público possa ouvir essa criança. Então, acima de 12 anos de idade vai ser representado e já vai estar podendo requerer, ou quando for maior de idade, sem nenhum problema. Tá bom, gente? Então, o que eu tinha para falar com vocês hoje, a gente está no primeiro mês do ano, eu tenho certeza que nós teremos muitos outros encontros, se Deus quiser e os orixás permitirem, estaremos aqui. Queria também falar com vocês uma deixa aí de um assunto que não está no nosso tema, mas que é um assunto muito importante. A gente está aí perto de fazer um ano que a pandemia chegou no nosso país e eu queria falar com vocês. Gente, a vacina chegou, graças a Deus, ao Olorum, como eu pedi que chegasse. Então, vamos acompanhar o calendário, vamos divulgar o calendário, vamos desmistificar para as pessoas que acham que a vacina foi feita muito rápida e que a gente não tem que vacinar. Não, a gente precisa vacinar sim. Vamos vacinar todo mundo para a gente ter mais qualidade de vida, para a gente ter mais saúde. Nem que você tenha que levar lá para falar com o pai caboclo dizer vacina, porque ele vai dizer vacina. Nem que você tenha que pedir permissão no jogo de búzio, porque vai dizer vacina, porque pode vacinar. Eu tenho certeza que a vacina é tão importante quanto um passe espiritual, tão importante quanto uma bênção que a gente recebe no nosso dia a dia. Ela vai ser importante porque ela vai dizimar, eu tenho fé em Deus e nos orixás, essa pandemia. Então, bora vacinar. Acompanhe aí o calendário na sua cidade, no seu município, fique em cima das autoridades. Seu pai não quer, sua mãe não quer, conversa com ele, vacina sim, que é muito importante, tá bom? Beijo, até a próxima.